estar em tua casa, onde eu quero estar todos os dias, comer do pão que vem do teu... Que alcançou uma certa sabedoria na vida, eu posso afirmar que você aprendeu isso durante os tempos difíceis, não durante os tempos fáceis. Posso olhar hoje para trás e fico feliz de ter passado pela maioria das coisas que eu passei. Eu não era agradecida enquanto estava passando. E com certeza não faço questão de passar por isso novamente. Mas posso olhar para trás e saber que foi isso que fez de mim a pessoa que eu sou. É tremendo o que acontece conosco quando passamos por momentos difíceis. Quando você não tem mais ninguém para ajudar, você consegue encontrar um lugar em Deus que não conseguiria alcançar. Se tivesse como suprir sua necessidade, sabe, você não está pronto para o milagre enquanto não tiver um problema que ninguém pode resolver. Enquanto você puder procurar alguém que supra sua necessidade, você não está qualificado para o milagre. Provavelmente muitos de vocês aqui estão pensando, bem, estou qualificado. Uma das coisas que eu acho ser um dos nossos erros mais frequentes é correr para as pessoas, correr para as pessoas, correr para as pessoas, correr para as pessoas. Assim que temos um problema, nós corremos para o telefone. Bem, você não vai acreditar no que aconteceu. O que você acha que eu devo fazer? Eles não sabem o que estão fazendo, como vão te ensinar o que fazer? E assim que você terminar de falar, eles vão pegar o telefone e contar tudo para outra pessoa. Por isso é melhor você ir diante do trono e não para o telefone. Amém? Quantos aqui estão satisfeitos com sua vida de oração? Alguns de vocês, sabendo que eu ia pregar sobre oração, devem estar pensando, não, eu não sei se vou gostar disso. Deixa eu te dizer uma coisa, oração é simplesmente a arma mais poderosa que você tem contra o diabo. Porque é a ferramenta que abre as janelas do céu sobre a sua vida. Se nós não sabemos, quero dizer, nós não sabemos que devemos orar, mas encaramos isso mais como uma obrigação, algo que temos que fazer para Deus ficar satisfeito, algo sim para satisfazer a Deus ou para passar o nosso tempo com Deus, essa ideia não podia ser mais mentirosa. A nossa oração funciona como um cartão bancário. Você tem uma herança muito grande guardada para você. Todas as coisas que você pode imaginar foram compradas pelo sangue de Jesus e já estão no banco esperando por você. Mas a única maneira de sacar isso é pedindo. Você não tem porque não pede. Alguns de vocês não estão pedindo por não se acharem dignos. Alguns aqui não pedem porque não reconhecem o quanto Deus é grande. Alguns não estão pedindo por acharem que não merecem, porque você cometeu erros ou fez coisas erradas. Alguns aqui só pedem ajuda a Deus naqueles dias que acham que foram bonzinhos o suficiente. Porque nos outros momentos o diabo fica gritando no seu ouvido, você não está esperando mesmo que Deus te ajude? Por que está pedindo? Alguns de vocês têm uma autoestima tão fraca que você nem sequer pensa em se achegar diante do trono com ousadia. E por isso você nem vai, mas você precisa ir com ousadia, você precisa ir como se já estivesse lá. Se eu tenho R$1.000 na conta do banco e eu vou ao banco para sacar R$100, eu não preciso ficar rastejando na porta feito um covarde. Eu entro e preencho o meu cheque, deposito na conta e pego meu dinheiro. Amém? Não precisa nem ficar com muita conversa, é simples. Amém? Eu creio que a maioria dos cristãos não exercita os direitos e privilégios que foram dados para eles. E eles realmente não entendem o poder que a oração tem. Muitos aqui precisam ir bem mais alto na vida de oração. Repita todo mundo, eu estou prestes a atrapalhar os planos do diabo. Eu acho que se pudermos ver a oração desta forma, uma interrupção, uma violência contra a violência que vem contra nós. A oração é uma atividade violenta. Não é só uma coisinha. Bem, Senhor, se o Senhor puder fazer esse favorzinho para mim, por favor. Espera aí. É melhor apertar o seu sim. Por isso nós devemos nos alegrar com as tribulações. Verso 3. Esteja certo e entenda que as tribulações e a prova da vossa fé produz perseverança, persistência e paciência.
Bem, eu descobri em mim que antes de trazer perseverança, persistência e paciência, as tribulações traziam muitas outras coisas que eu não sabia que podiam trazer. Você nunca sabe o quanto a fruta é aguarda enquanto alguém nos guinchar em você. Eu notei que algumas que eu tinha estavam secas. Sabe, de acordo com isso, quando eu tiver uma luta, eu terei que ter paciência para me preparar. Mas deixe que a perseverança e a paciência tenham um completo trabalho para que vocês sejam pessoas perfeitamente, completamente desenvolvidas, sem nenhum defeito. Sem nada a desejar, sem nada em falta. Para que você entenda isso bem, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nos achegamos ao ponto de não importar com o que o diabo venha lançar sobre nós não ficaremos impressionados, nós não seremos movidos, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós sabemos o poder que nós temos no nome de Jesus. E mesmo que isso possa demorar um pouco, sabemos que a qualquer momento isso também vai passar se permanecermos inabaláveis. Se ficarmos inabaláveis, o que poderá acontecer se não provocar um ataque de nervos no diabo? Quero te dizer que se ele vier com tudo para cima de você, tentando te fazer miserável, tentando roubar sua paz, e você permanecer o mesmo. Firme, paciente, pronto a perseverar, com todo o fruto do Espírito, ainda em operação, sem querer nada, sem faltar nada, porque você sabe que Deus pode suprir tudo. Isso com certeza deixa o diabo louco. Uma das coisas que você precisa fazer quando estiver passando por um momento difícil é orar com toda a sua força. Isso é algo que a maioria dos cristãos não fazem. Ao invés de ficar o tempo todo orando para a tribulação passar, é melhor você orar por perseverança. Paulo nunca orou para que a igreja não tivesse tribulações. Ele orou para que eles tivessem toda a perseverança, continuassem produzindo os frutos do Espírito e permanecessem firmes em tudo que Satanás tentasse contra eles. Nós oramos errado. Agora me escute, muitas vezes nós oramos erroneamente. É por isso que nunca temos um rompimento. Não resolve nada você orar para o diabo te deixar em paz. A única maneira dele te deixar em paz é se você deixá-lo em paz. E se você fizer isso, você não estará na vontade de Deus. Então é melhor esquecer isso. Cada oportunidade chega com oposição. Mas para te falar a verdade, quantos aqui sabem que Jesus nunca teve problema com demônios? Eu nunca o vi chegando em uma cidade 4 dias antes para repreender os demônios antes de ter no seminário. Eu também não cheguei aqui mais cedo. Hoje eu cheguei aqui mais ou menos 1 hora e depois fui almoçar e depois tirei uma longa soneca. O quê? Você quer dizer que sua equipe não reuniu para repreender os demônios antes de tudo? Eu não preciso ficar rondando e tomando autoridade, porque eu ando em autoridade. Essa é a diferença. Eu não preciso me preparar para um seminário, eu sempre estou pronta. Amém? Esse é o nosso problema. Nós ligamos e desligamos. Somos espirituais no domingo, na segunda não sabemos o que somos. Precisamos viver essa vida. A oração tem que ser como respirar. Se te perguntarem quanto tempo você ora por dia, você não deveria nem ser capaz de dizer. Não é uma coisa que você pode contar e dizer, bom, eu oro 1 hora, eu oro 30 minutos por dia. Eu não sei, eu oro quanto eu preciso orar. Para onde você vai quando quer orar? Tem muitos lugares diferentes que eu vou para orar. Eu oro no supermercado, oro no meu carro, oro quando estou fazendo compras, oro quando vejo um acidente de carro. Eu orei enquanto estava vindo para cá, eu vou orar quando estiver indo embora. Quero dizer, simplesmente oro. A oração tem que ser como respirar. Não pode ser um projeto que nós temos que estar em uma determinada postura, em um determinado lugar e pegar o nosso relógio e fazer 20 minutos por dia. Eu creio que uma das maiores mentiras que o diabo colocou na igreja, que suscita todo tipo de problema em nossas vidas de oração, é essa mentirinha, que para que uma oração seja certa, ela precisa ser longa. Se você não receber mais nada, pelo menos receba isso. A oração não precisa ser longa. Na verdade, eu acho que muitas vezes, quando tentamos colocá-la muito longa, ela perde a sua sinceridade. Porque começamos a adicionar palavras e tentamos soar o mais eloquente possível.
E gastamos um longo período em oração, e na metade desse tempo nós nem sabemos o que estamos falando mais. Eu quero te desafiar a buscar a Deus, a apresentar a sua necessidade da forma mais simples que você puder orar, com o mínimo de palavras que você puder. Mas com uma grande sinceridade de coração. A Bíblia diz que a oração sincera de um coração, de um homem justo, disponibiliza um poder tremendo. Ela não diz uma longa oração de um homem justo, mas a oração sincera e de coração de um homem justo. E um homem justo não é alguém que nunca faz nada errado, mas é alguém que foi reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus. Faz o quê? Não somente um pouquinho de poder, mas um poder tremendo, disponível. Enquanto eu estudava para esse seminário, eu comecei a ficar mais empolgada com a oração do que eu já estive antes. Quero dizer, na verdade, eu oro o tempo todo, porque eu aprendi isso. Mas eu sempre tenho que lutar contra o diabo a respeito de orações longas. Parece que quando você ora 15 minutos, você sente que tinha que orar meia hora. Quando você ora meia hora, deve orar por uma hora. Se você orou aqui, você acha que tem que orar lá. Sabe, quantos aqui já perceberam que para o diabo nada é suficiente? Quando que algo pode ser o bastante para ele? Todo mundo aqui é atormentado por essa mentira. Quero dizer, posso ver que todos estão aqui. Você não se sente assim? Você acabou a sua oração de uma forma ou de outra, acha que não fez o suficiente? Não disse as palavras certas, não teve um rompimento, algo está errado, eu devia ter feito isso, ter feito aquilo. Por isso muitas pessoas pensam, bom, tenho que orar por isso. Ou então nós até falamos uns para os outros, sabe, nós temos que orar por isso, hein? Quando orarmos, vamos orar por isso. Por que não pode ser agora? O que é de errado com agora? Quero dizer, a Bíblia diz, ore em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as ocasiões, no Espírito, com todas as formas de oração. Para mim está dizendo que eu tenho que estar apto a orar em qualquer lugar onde eu estiver. O que poderia acontecer se nós começássemos a praticar o que eu estou falando aqui hoje? E toda vez que houver uma necessidade, você orar com uma fé simples de uma criança, fazer uma oração sincera. Uma das coisas que eu estou me disciplinando é quando eu estiver orando, é poder prestar atenção a cada palavra que eu disser. Porque muitas vezes eu acho que nós oramos a Deus ao invés de orar para Deus. Eu acho que muitas vezes, principalmente quando estamos orando perto das pessoas, nós oramos mais com o propósito em mente de parecer bastante espiritual e impressionar a todos que estamos ouvindo, do que nos preocupamos em falar realmente com Deus, o Pai, o Criador do Universo, apresentando a nossa necessidade. Amém? 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 A oração faz o impossível. A oração faz o que é impossível. Por quê? Porque ela libera o poder de Deus e a sua sabedoria para qualquer situação. É espantoso o tempo que gastamos no meio dos problemas, sem orarmos uma vez sequer. Nós reclamamos e murmuramos. Gostaríamos que Deus fizesse algo a respeito. Tentamos imaginar por que Deus não está fazendo nada. Então tentamos compreender. E nunca oramos. E depois nós falamos uma coisa estúpida. A frase mais estúpida que jamais poderíamos dizer. Bem, Deus, olha, eu acho que eu já fiz tudo o que eu sabia fazer. E nada deu certo. Bem, acho que tudo que eu posso fazer agora é orar. Não é desse jeito que fazemos? Quantos aqui sabem que falamos assim? As pessoas falam isso. Bem, eu não posso fazer nada a não ser orar. Daí então nós agimos como se essa fosse a última alternativa. Bom, eu acho que eu tenho que usar essa coisa de oração, nada está dando certo. Sabe o que isso quer dizer para mim? Nós não cremos no poder da oração. Nós realmente não cremos no poder da oração. Nós cremos em nosso próprio poder mais do que no poder da oração. E alguns aqui estão carregando fatos que você não precisa carregar. Se você realmente acreditasse no poder da oração, você oraria a respeito e deixaria para trás. Você não teria que se preocupar com isso. Você não teria que tentar compreender isso. Você não teria que buscar aconselhamento. Você não perderia noites de sono. Você entregaria para Deus sabendo que Ele é grande o bastante para cuidar. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor.
Eu não posso fazer, mas Deus pode fazer o que eu não posso fazer. E se eu fizer o que eu puder fazer e estiver andando pela fé, Deus prometeu que Ele fará aquilo que eu não puder fazer por mim. Sabe como é? Nós esquecemos. Quantos aqui se pegam lutando com alguma coisa, e lutando com isso, e lutando com aquilo, e tentando fazer acontecer, e de repente você percebe que deve estar lutando com isso há semanas e semanas e semanas, e você não parou nem um pouquinho para pedir a Deus para cuidar disso para você. Você não tem porque você não pede. Vire para a pessoa que está ao seu lado, olhe nos olhos dela e diga: você não tem porque você não pede. Ultimamente eu estou realmente prestando bastante atenção e dando uma grande importância a todas as vezes que surge uma situação delicada para que eu ore a respeito. 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 Olha, é tremendo como eu tenho visto muito mais coisas acontecendo nesse momento como eu jamais vi antes. Eu estou afirmando isso, é algo que precisamos porque Deus quer fazer por nós muito mais do que nós podemos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram todas as coisas boas que Deus guardou, preparou e reservou para aqueles que o amam. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos esperar, pedir ou pensar. Bem, Ele pode ir além da sua capacidade de esperar, pedir ou pensar. Mas olha aqui, se você não está esperando, pedindo ou pensando em algo, eu acho que Ele não tem nada para ir além. Semanas atrás, Deus começou a trabalhar comigo quanto a voltar a ser bem agressiva novamente em minhas expectativas e para eu liberar essas expectativas através da oração. E então nas manhãs quando o clima está bom, eu faço uma caminhada e oro e fico falando coisas assim: Deus, eu estou esperando pelo seu favor. Eu estou esperando boas novas. É tremendo quantos dias assim eu acordo de manhã dizendo: eu estou esperando boas notícias. E então eu recebo um telefonema que me traz boas notícias. As pessoas até falam: eu tenho boas notícias. O meu editor me ligou depois do primeiro dia que eu fiz isso e disse: eu tenho boas notícias. E ele me falou 4 ou 5 coisas sobre os meus livros que realmente eram boas notícias. Tal lugar está comprando, tal lugar está comprando, e esse lugar tem um pedido grande. Quero te encorajar a começar a orar por boas notícias. Todos os dias da sua vida. Você precisa dizer: Deus, estou orando hoje para que eu receba boas notícias. Sabe de uma coisa? Nós não oramos por boas notícias, mas nós temos medo de receber más notícias. Esta é a forma que vivemos, e se quisermos ver transformação em nossas vidas, a primeira coisa que tem que ser mudada é a nossa atitude. Toda a nossa atitude ou toda a nossa perspectiva para alguma coisa na vida precisa se tornar totalmente positiva, porque o nosso Deus não possui nada de negativo. Nada no nosso Deus é negativo. Eu também comecei a dizer: Deus, eu estou esperando um telefonema para esse ministério, que poderá aumentar radicalmente a nossa renda. Como Deus é a minha testemunha, depois de 2 dias eu recebi um telefonema e não posso te dar todos os detalhes. Mas se as coisas acontecerem da forma que estamos esperando, inventar uma coisa que parece ser algo grande, e eles querem nos dar uma porcentagem por isso, porque o nosso ministério os ajudou bastante. E se eles conseguirem isso, vai nos permitir fazer coisas fenomenais ao redor do mundo. Nós precisamos começar a falar as coisas com a nossa boca, em oração, e em todo momento que você conversar com Deus, você estará orando. Não precisa ser uma coisa formal. Quando estou andando, estou orando. Deus, estou esperando boas novas hoje. Estou esperando favor onde quer que eu vá, Senhor. Eu estou esperando que o Senhor me coloque em uma posição, Deus, que eu possa abençoar as pessoas radicalmente. Sabe o que eu falei na semana passada? Deus, eu estou esperando que o Senhor me coloque em uma posição onde eu possa comprar casas e carros para todos. Eu estou ficando realmente cansada de algumas coisinhas. Eu não quero mais só levar as pessoas para almoçar, eu quero poder lhes dar uma casa. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente, abundantemente, acima e além de tudo que podemos usar, esperar, pedir ou pensar. Eu não vou mais orar orações pequenas, mas eu vou fazer orações grandes, amém? Com certeza eu prefiro fazer uma oração grande e receber a metade dela, do que fazer uma oração pequena e recebê-la completa. Olha, alguns de vocês nem sequer pensam nisso. Comprar uma casa para alguém? Mal estou conseguindo pagar o meu aluguel.
oramos? Por que não você? Por que sempre tem que ser alguém para quem estamos olhando e pensando, eu queria ser igual a você, eu queria. Deixa eu te falar, todos nós somos iguais, todos somos miseráveis sem Jesus. Se ele pode fazer isso por uma pessoa, então ele pode fazer pela outra. Ele não faz acepção de pessoas. As promessas de Deus são para todos os que desejarem, para todos os que quiserem. Bom, eu posso não ser alguém importante, mas eu sou alguém. Você não precisa se preocupar. Você pode pedir qualquer coisa. Se não for da vontade dele, ele não vai te dar. Então não fique preocupado com isso. Eu tenho medo de orar assim, se não for da vontade de Deus. Bem, é simples, se não for da vontade de Deus, ele não vai te dar. Isso pode te libertar do medo de orar por coisas grandes. Amém? Bem, e se essa não for vontade de Deus? É simples, você não recebe. Deus não faz o que não é da vontade dele, ele só faz aquilo que é a sua vontade. Então, se orar por alguma coisa e não receber, eu posso então pensar duas coisas. Ou não é da vontade de Deus, ou não é o tempo certo, ou Deus tem alguma coisa melhor em mente que eu ainda não sou esperto para pedir. Pare de pensar que tem algo errado toda vez que sua oração não é respondida. Bem, o Deus está em pecado. Eu tive um problema sério de autoimagem, quer saber? Quantos aqui sabem disso? Glória a Deus. Eu acho que perdi o meu lugar para o Tiago. Agora vocês me empolgaram. Eu prometi a mim mesmo que ficaria calma. Verso 4 de Tiago, capítulo 1. Mas deixa a perseverança e a persistência fazerem o trabalho completo, para que vocês sejam pessoas sem defeito e sem nada faltar. Verso 5. Se algum dentre vocês precisa de sabedoria, peça ao Deus que pode te dar. O Deus doador. Veja, Deus é um bom Deus e Ele é doador. Não está dizendo aqui que, tente arrancar alguma coisa de um Deus pão duro. Se você precisa de alguma coisa, peça ao Deus doador. Pois Ele dá a todos, liberalmente e livremente, sem acepção ou restrição. E isso lhe será dado. Tem muito mais coisa contida aqui. O que está dizendo? Primeiramente, podemos presumir que nos versos 1, 2, 3 e 4, que se uma pessoa está com problema, provavelmente ela fez alguma estupidez e abriu uma porta para o diabo. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, se você tiver deficiência em sabedoria, você está com problema, você precisa de sabedoria para sair do problema. A primeira coisa que você precisa fazer é correr para Deus e não fugir de Deus. Corra para Ele. E peça-lhe que primeiramente perdoe seus pecados e depois te dê ajuda nesta situação. Faça-o lembrar que você sabe que Ele é um Deus misericordioso. E mesmo que você não esteja merecendo ajuda, você está ousadamente pedindo por ela porque você tem um relacionamento com Jesus. Amém? Você sabe o que realmente está fazendo quando pede algo no nome de Jesus? A Bíblia Amplificada fala bem claramente. Diz assim, peça no nome de Jesus, que significa apresentar tudo o que Ele é para o Pai. Quando você ora no nome de Jesus, você não está apresentando tudo o que você é, você está apresentando o que Ele é. Isso não é tremendo? É por isso que existe poder nesse nome. Não poder no meu nome, mas poder em seu nome. Pai, peço que me ajude nessa situação. Eu sei que eu pequei, eu não mereço, que eu fiz uma coisa estúpida aqui, arrumei dívida. Eu abri o meu bocão, arrumei problemas com o meu marido e agora está todo mundo com raiva. E Deus, eu preciso que o Senhor acalme todo mundo e traga a paz de volta. Me perdoa, Senhor, eu te peço que me perdoe e me mostre o que eu devo fazer nessa situação. Eu te peço em nome de Jesus. Então nisso, nesses poucos momentos de uma conversa tão simples, eu tive o meu pecado perdoado. Deus começou a trabalhar numa situação e trazer paz. Aqui fala que Ele dá a todo mundo liberalmente. Livremente. Em outras palavras, Ele não nega em fazê-lo. Ele dá sem restrição ou preconceito. Em outras palavras, Ele não nos lembra de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Ele apenas nos ajuda. Deus trabalha conosco. Mas Ele nos ajuda. Se você tem filhos que estão com problemas,
E eles pedirem pela sua ajuda. Você não nega ajuda a eles só porque não arrumaram o quarto de manhã. Na hora certa, você vai falar com eles a respeito do quarto, mas você os ajudará, se o vizinho quiser bater neles. Amém? Me lembro que quando nosso filho era mais novo, tinha um rapaz na vizinhança que sempre tomava a bola dele e jogava no buraco. E ele chegava gritando pela porta dentro, papai! Eu já vi o Dave praticamente arrancar a dobradiça da porta para poder sair e procurar aquele valentão para lhe dizer que era melhor ele deixar o seu garoto em paz. Mas o dele não era de fazer o trabalho muito certinho. E nós tínhamos uma lista de tarefas pendurada na porta e ele tinha que marcar ou colocar estrelas das coisas que ele tinha feito. Deus me mostrou uma vez quando eu estava debaixo de uma grande culpa e condenação e estava precisando muito orar por algumas coisas, mas não sentia que eu tinha o direito de fazer isso. Ele estava tentando me mostrar que ele é diferente. Ele é um pai. É um pai bem melhor do que qualquer pai aqui na Terra jamais poderia ser, e nós somos seus filhos. Ele disse que tipo de pai o Dave seria se quando o Danny entrasse gritando pela porta pedindo ajuda, ele dissesse, Joyce, dá um pulo lá embaixo e vê se o Danny fez todas as tarefas que tinha que fazer. Se ele fez, eu vou ajudá-lo, mas se ele não fez o que tinha que fazer, vai se virar sozinho, porque eu não vou lá ajudá-lo. Então eu percebi a estupidez dos nossos pensamentos. Bom, claro que o Dave não vai fazer isso, por quê? Porque nós amamos esse garoto. Ele é o nosso menino e ninguém vai machucá-lo. Ninguém vai empurrá-lo. Nós vamos conversar com ele sobre a sua preguiça, sobre por que ele não está fazendo as coisas certas. Sim, nós o corrigiremos e lidaremos com ele. Mas esse não é o momento para fazer isso. Ele precisa de ajuda. Saiba que quando o diabo está atrás de você, Deus está do seu lado e você é filho dele. E não importa o que você fez, se você clamar pela ajuda dele, ele vai te ajudar. Ele vai te corrigir depois, mas ele vai te ajudar com certeza. Vamos, dê louvores a ele. E continua dizendo assim, mas precisa ser pedido com fé, sem vacilar, duvidar ou hesitar. Não tenha duas opiniões. Nós precisamos fazer orações simples, como crianças, crendo, orações de fé, sabendo que Deus é poderoso e tremendo. Eu gostaria de talvez dar um pequeno e rápido workshop para vocês aqui sobre oração. Eu quero ensinar vocês a orar. Eu acho que você pode receber tanto na oração se você simplesmente chegar para Deus e disser, Deus, eu realmente preciso da sua ajuda. Eu tenho muitas coisas a fazer e preciso de força e energia. Preciso de sabedoria, eu tenho esse problema aqui, eu tenho que fazer assim, assim. Eu preciso que o Senhor me mostre o que fazer. Estou te pedindo para suprir todas as necessidades hoje, Deus. Apenas fique comigo o dia todo, Senhor, e fala comigo, converse comigo e me mostre o que o Senhor quer que eu faça. Posso fazer se o Senhor me ajudar. Obrigada, Pai. Agora você sabe, é simples, podemos lidar com isso. Soa um pouco como a oração do Senhor. Dá-nos o pão de cada dia. E nessa única oração tudo seria suprido. Quantos aqui fazem assim? Ok, Senhor, eu peço que o Senhor supra minhas necessidades. Não, nós não fazemos isso. Nós continuamos, Deus. Deus. Agora tu sabes que eu tenho sido fiel a Deus. De alguma forma nós pensamos que é melhor termos uma mão para apertar. Sabe, vou te dizer, eu estou tão cansada e fadigada dessa religiosidade que estou a ponto de gritar. Amém? Quero dizer, por que nós não podemos ser verdadeiros uns com os outros e com Deus? Nós somos pessoas reais, com problemas reais. Nós temos um Deus real. E experimentamos dores e feridas reais em nossas vidas. E nós não precisamos ser hipócritas o tempo todo, tentando parecer espirituais e religiosos. Deus te conhece por dentro e por fora. Antes que Ele te formasse no ventre da sua mãe, Ele já conhecia, Ele sabia de cada pensamento que você iria ter. Ele conhece cada palavra de sua boca, antes mesmo de serem pronunciadas. E nós não precisamos jogar nenhum desses joguinhos religiosos com Deus. Nós só precisamos ser pessoas. Com certeza Ele me ama. Obrigada, Jesus, que o Senhor é o sumo sacerdote que compreende as minhas fraquezas e posso me chegar a Ti com ousadia. Obrigada, Deus. Nós precisamos agradecer a Deus dia e noite pela sua misericórdia. Elas se renovam a cada manhã. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Sabe o que acontece quando você começa a orar por misericórdia? Você não fica se julgando quando você merece, você recebe bênção quando você não merece.
Eu te desafio a começar a orar por misericórdia. A Deus, o que Bartimeu disse? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia e piedade de mim. E eles disseram, homem, cala a boca. Fique calado. Você o está incomodando. Não é isso que o diabo quer fazer pensar? Você está incomodando a Deus? Cala a boca. Deixa-o em paz, seu mendigo cego. Você não é digno. O que ele pode fazer por você? Ah, Bartimeu, ele já foi embora? E diz aqui, ele gritou ainda mais, Jesus! Você sabe o que a Bíblia diz? Jesus ficou quieto. Alguém está me chamando? O que você quer que eu faça? Não deixe a multidão calar a sua boca. Não deixe o diabo calar a sua boca. Quando um dos filhos de Deus clama, Jesus presta atenção. Ele escuta, ele se move. Ele te ajuda. Não tenha nenhuma dúvida. Sabe o que uma pessoa com mente dupla faz? Ela ora e depois acredita que não vai receber o que pediu. Ela ora e depois se preocupa. Ela ora e depois amaldiçoa sua oração com as palavras de sua boca. Isso é ser de mente dupla. Se você quiser ter só uma mente, precisa orar e crer que Deus vai fazer. Não ore pela Mary que depois saia falando mal dela. Não ore pela Mary que depois saia falando que ela está decaindo. Ore e acredite que Deus está mudando as coisas e trabalhando por detrás das cenas e que nós estamos vendo fruto disso. Tiago 4:2. Eu quero gerar uma empolgação a respeito de oração. Como posso interromper o plano de Satanás? Quero que você me escute, Tiago capítulo 4. Nos primeiros versículos, provavelmente provocou uma das maiores mudanças na minha vida espiritual que eu já tive. Sabe, todo mundo tem esse tipo de auge na vida. Um desses para mim foi a minha salvação, o outro foi ter sido batizado no Espírito Santo. Esse foi um deles. O que eu vou compartilhar com você sobre esses dois versículos, outro foi quando Deus me ensinou. Andar em sua presença e buscar a sua face, não as suas mãos, não somente o que ele podia fazer. Esse provavelmente foi o maior de todos, outro deles foi a salvação, porque isso realmente fez uma grande diferença em mim, naquele tempo. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que sempre estava se esforçando para fazer alguma coisa acontecer na minha vida. Na verdade, pelas obras da carne, eu estava tentando mudar a mim mesma, tentando mudar o Dave, as crianças, estava tentando fazer o meu ministério crescer, tentando ser curada, tentando ser próspera. O que você está tentando fazer agora? Quais têm sido os seus projetos? Com quem você está trabalhando? Não pareça tão inocente. Vocês estão olhando para a cara um do outro pensando, ela falou com você? Vamos, quem já teve essas obras da carne, levanta sua mão agora. Eu costumava dizer para minha filha que era uma bagunceira preguiçosa. Você não pode ficar morando na minha casa e ser assim. Sabe de uma coisa? Ela nunca mudou. Ela está mudada agora, depois que ela se mudou da minha casa para sua própria casa. E percebeu que se ela não limpasse, ninguém ia limpar para ela, então ela mudou. Mas você sabe, eu poderia ficar falando, você não vai morar na minha casa assim. Eu ficaria. Quanto sabe do que eu estou falando? Nós simplesmente não queremos que as pessoas sejam do jeito que elas são. Funciona mais ou menos assim, porque você não muda. Nós tentamos tudo, exceto pedir a Deus para mudá-los, crendo que Ele está trabalhando e deixando isso em suas mãos. Bem, eu tentei isso uma vez, ficou pior. Bem, eu não sei se você sabe disso, mas isso é um bom sinal. O que você quer dizer com isso? Porque se você começar a orar pelas pessoas, Deus começar a trabalhar com elas, elas vão agir pior antes de ter uma boa melhora. Quantos aqui não agem muito bem quando Deus está trabalhando com você?
Quantos aqui ficam meio carrancudos ou excêntricos quando Deus está trabalhando com você e você fica querendo ficar longe, sozinho em algum lugar? Você sabe, inicialmente, quando Deus começa a trabalhar com você, você nem sequer sabe que está errado. Na maioria das vezes, quando até uma pessoa aprender a entender o que é a disciplina de Deus, você se sente assim, sabe? Você sabe. Eu não sei. Algo está errado. Você simplesmente não está feliz. Não, eu não estou feliz, eu não estou, não. Eu acho que são as minhas emoções, nada me deixa feliz. Eu não sei qual é o meu problema. O problema é que Deus está trabalhando com você. Ele está trabalhando com você, está trabalhando com você. Talvez Ele te falou para fazer alguma coisa, você não fez, Ele está esperando que você faça. Bem, quando você orar por alguém e essa pessoa agir um pouquinho pior antes de agir melhor, isto pode ser um bom sinal. Você pode dizer, gente, Deus está trabalhando. Aleluia! Mas não, nós dizemos, bem, glória a Deus, não está dando certo, eu acho que eu tenho que continuar orando. Então você tem esse tipo de mentalidade dupla. Eu ficava o tempo todo chateada, tenho certeza que existem muitas pessoas aqui que devem viver no reino da chateação. Se não é por uma coisa, é por outra, porque Satanás é um ladrão de paz. Ele nunca vai deixar de causar problemas, ele nunca vai parar de jogar as coisas sobre nós. Se não for o trânsito, é um filho que está tendo problema na escola, ou é um marido que não chega em casa na hora certa, ou é uma esposa que gasta dinheiro demais, ou é um vizinho que quer jogar pedra na sua janela, ou é alguém querendo bater no seu filho, ou coisas desse tipo. Ou um vizinho que quer descarregar a fossa no seu jardim, ou fazer alguma coisa assim estúpida. Quantos de vocês sabem que parece que nunca vai acabar? Sempre tem alguma coisa? Esse tipo de coisa me deixa doida. Eu acho que tem algumas coisas assim que acontecem na minha vida agora, mas se eu falar a verdade, eu nem presto atenção nisso. Porque eu finalmente alcancei um nível de maturidade espiritual em que eu apenas continuo fazendo as minhas coisas, eu faço o que eu preciso fazer e deixo Deus tomando conta do resto. O que Satanás faz é nos distrair, é distrair as pessoas do propósito de Deus. E ele lança problemas sobre elas e quando elas se viram para cuidar desses problemas, elas deixam de perseguir o propósito de Deus para suas vidas. Alguns de vocês, você tinha um propósito, tinha um plano e você deu passo e começou a tentar perseguir o propósito de Deus e lá vem o problema. Então você gasta um mês lidando com esse problema e depois fica mais 2 semanas lidando com outro problema. E você nunca consegue chegar ao cumprimento do propósito de Deus para sua vida porque você está sempre tentando resolver alguma coisa. Bom, se pelo menos o diabo me deixasse em paz, o diabo não vai te deixar em paz nunca. Isso pode ser uma má notícia para alguns de vocês, mas ele não vai te deixar em paz. Mas você pode se tornar tão maduro espiritualmente para que ele nunca mais incomode você. Ele não vai conseguir incomodá-lo. É algo assim, é você de novo. Amém? Eu também não estou brincando com vocês. Quantos aqui já tiveram experiências em que algumas coisas te deixaram doido no passado? E agora essas mesmas coisas podem acontecer e não te incomodam? Então, certo, minha conclusão está provada. Você consegue sempre levar todas as coisas. E normalmente a única coisa que te incomoda é quando existe algo grande que ataque e você nunca teve que lidar com isso antes. E agora você precisa encarar essa área? E reconhece, isso é só o diabo. Daí você continua a sua vida. Filipenses 1:28. Diz assim, em nenhum momento esteja amedrontado ou intimidado. Em nada. Pelos seus oponentes ou adversários. Porque tal circunstância e coragem será um sinal claro, uma prova e um selo para eles, para impedir a sua destruição. Mas também uma coisa é certa, uma evidência de libertação e liberação, isso vem de Deus. Então o que está dizendo quando o diabo vem contra você? Não fique atemorizado, não fique intimidado, mas permaneça firme. Em permanecer firme, você estará dizendo, você está claramente mostrando ao diabo que ele não pode contra você. E que a sua destruição está bem próxima, mas também que isso é um sinal para Deus, que a sua fé está nele. E esse é com certeza um sinal para você ser liberto desse problema, porque você está mostrando pelas suas ações que a sua fé está firmada nele. Se eu disser, eu confio em Deus, mas sempre fico chateado e tendo um ataque, eu não estou confiando em Deus, certo? Se eu disser, eu confio em Deus, mas eu estou deprimido com minha situação, então eu não estou confiando em Deus? Se eu disser eu confio em Deus, mas eu estiver me preocupando, então não estarei confiando. Se eu disser eu confio em Deus, mas eu tiver perdido a minha alegria, então não estou confiando. Mas quando eu estou confiando em Deus, eu entro no seu descanso.
Esse descanso é um ótimo lugar para estar. Porque não importa o tipo de problema que você tenha, se você tiver entrado no descanso espiritual de Deus, esse problema não tem autoridade sobre você, porque você já sabe lidar com isso. Funciona assim, você não sabe como Deus vai fazer isso, você não sabe quando Ele vai fazer, mas na verdade você não se importa. Porque você vai desfrutar do dia de hoje. Você sabe o que as pessoas fazem? Elas sempre vão desfrutar de si mesmas. Quando? E a grande maioria da igreja nunca chega ao ponto de desfrutar de suas vidas porque eles nunca aproveitam cada dia que Deus lhes dá para viver. Eu gostaria de te perguntar hoje, quando você vai começar a desfrutar da sua vida? Quando não tiver mais problemas? Quer saber?